Olá, essa é a aula de número 11 do curso de História da Igreja Presbiteriana do Brasil, do Seminário Presbiteriano Brasil Central. Eu sou o Reverendo Hélio e nessa aula eu quero falar sobre o imprensa evangélica, a escola paroquial, o seminário primitivo e os 4 pastores nacionais. Vamos lá. Ah, o, Dentre as realizações de Simonton no Brasil, nós sempre alistamos a fundação do jornal Imprensa Evangélica, a criação de uma escola paroquial, a fundação do primeiro seminário com os seus respectivos primeiros pastores, atribuídos como legado de Simonton ao nosso país. Então, o primeiro legado importante foi a fundação da Igreja do Rio de Janeiro. Segundo, a criação do primeiro presbitério e a consequente ordenação do José Manuel da Conceição, que é a ordenação do primeiro pastor nacional, e mais essas realizações. Então, o Imprensa Evangélica é o primeiro periódico protestante do Brasil em língua portuguesa. E aqui nós temos algumas gravuras do jornal Imprensa Evangélica. Aqui o símbolo do jornal, que é uma âncora dentro de um coração aqui com a cruz no meio. A âncora vai ser um símbolo que vem depois. Aqui está uma fotografia do segundo exemplar do Imprensa Evangélica. E aqui uma xerox que eu tirei e que eu encontrei na internet de um outro exemplar do Imprensa Evangélica. Os fundadores foram Simonton, Blackford e o Conceição. A data, os originais foram levados à tipografia no dia 25 de outubro de 1864. Essa fotografia aqui é da edição de 19 de novembro de 64. Uma quinzena depois da primeira publicação, que aconteceu em 5 de novembro de 1864, com uma tiragem de 450 exemplares. A justificativa para o jornal que são apontadas são 3. Primeiro, metodologia dos pioneiros não alcançavam as massas e a imprensa escrita poderia alcançar. Havia a necessidade de fortalecimento da fé dos novos membros na ausência de poucos obreiros. Então, quando se abria um novo ponto de pregação, plantava-se uma nova congregação, imediatamente eles recebiam exemplares do Imprensa Evangélica ou eram incentivados a fazer assinatura para que pudessem ler o jornal em grupo na ausência dos missionários. E terceiro, a necessidade de responder aos ataques de clérigos católicos e leigos mal informados. Então, havia também uma finalidade apologética, embora essa finalidade apologética vai se tornar maior mais posteriormente. Não havia tanto polêmica nas páginas do jornal, apenas uma defesa positiva da visão presbiteriana e protestante do evangelho. A repercussão. O objetivo original era que fosse uma publicação semanal, mas logo se percebeu que não haveria condições para isso. O jornal passou a ter uma tiragem, então, quinzenal, logo depois do seu segundo número. No editorial vinha escrito: publica-se aos primeiros e terceiros sábados de cada mês. Então o jornal ele aparecia à venda no sábado, no primeiro sábado e no terceiro sábado de cada mês. A circulação noticiada por alguns jornais do Rio de Janeiro, uma nota do jornal O Diário aprecia o Imprensa Evangélica dizendo que é um jornal escrito com dignidade. Onde ele era impresso? Ele era impresso na tipografia Perseverança, na Rua do Hospício, número 99. Naquela época não havia muito nome de rua, então as ruas iam ganhando o nome da casa mais importante ou do lugar, do local que se vê de ponto de referência. Então era a Rua do Hospício, o local onde funcionava a tipografia Esperança. Como que eram as assinaturas e os valores? O preço do exemplar era R$ 520, e as assinaturas podiam ser anuais, semestrais ou trimestrais. O formato, nos primeiros anos, o formato era de 8 páginas, tamanho 20 por 30 centímetros, quase o tamanho de um A4.
podendo ser facilmente encadernado. Qual que era a linha editorial? Haviam exposições e preleções bíblicas, documentos e história das igrejas reformadas, traduções de artigos estrangeiros, notícias do crescimento do protestantismo em outros países, biografias, ficção evangélica e algumas séries. A interminável polêmica com o catolicismo vai aparecer depois, quando o jornal católico O Apóstolo passou a denunciar a ação protestante no país. O alvo principal era formar uma base doutrinária para a instrução no culto doméstico. As famílias e as igrejas se reuniam em torno da leitura desse jornal, suprindo a constante falta de pastores para as recém-implantadas igrejas locais, edificando, instruindo e estimulando a fé de muitas pessoas. A igreja de Ubatuba, a igreja presbiteriana de Ubatuba, foi resultado direto da leitura do imprensa antes da chegada dos primeiros pregadores ali naquela cidade. Os leitores, da inauguração até a morte de Simonton, a circulação e a influência do jornal foram crescentes. Então, de 1864 até dezembro de 1867, o jornal foi crescendo paulatinamente. O jornal teve boa aceitação pública, inclusive de sacerdotes católicos, que não só liam, como também assinavam. O jornal circulou por 28 anos, de 1864 até 1892. A sua circulação parou exatamente com a morte do reverendo John Boyle, que era quem administrava o jornal num período posterior. Aqui tem uma fotografia de um livro que que a editora Mackenzie publica. É uma tese de mestrado da Edvige Rosa dos Santos, que discute várias partes do jornal Imprensa Evangélica. Eu adquiri esse livro, eu li inteiro, é muito interessante. Ela escolhe alguns assuntos que aparecem constantemente dentro do jornal. Eu comprei esse livro quando eu estava pesquisando sobre a questão da escravidão no Brasil, e o tema da escravidão aparece muito pouco no jornal Imprensa Evangélica, mas o que eu descobri sobre os artigos referentes à escravidão não foram mencionados pela professora Edviges. Ela escolheu outros assuntos para trabalhar. O material que eu encontrei foi de um livro de um pastor metodista. Mas, se você quiser ler, esse livro está à disposição pela editora Mackenzie, lá no seminário. Não sei se tem algum exemplar dele na nossa biblioteca. O outro assunto que vem a seguir, eu coloquei aqui a escola paroquial. Deixa eu ver, a escola paroquial. A escola paroquial, fundar escolas junto com igrejas, será uma praxe dos missionários norte-americanos no Brasil. O reverendo João Fernandes da Gama será o mais destacado missionário nessa questão, sempre abrindo uma escola ao lado da igreja. Os objetivos em fundar as escolas pelos missionários presbiterianos eram pelo menos 3. Primeiro, abrir portas para a pregação do evangelho, usar a educação como um meio de alcançar as pessoas com o evangelho. Isso vai ser chamado mais adiante na história da evangelização brasileira de evangelização indireta. E vai ser um dos pontos de crise do cisma de 1903. 2, ou segundo lugar, cada criança precisava aprender a ler para poder ler as escrituras. Então havia um compromisso de tirar as famílias do analfabetismo e proporcionar às crianças o direito de aprender a ler para poderem ler as escrituras. E esse já era um compromisso que estava desde quando os pais apresentavam seus filhos ao batismo no livro de ordem da IPB e da Igreja Norte-Americana. E terceiro, proporcionar educação para os filhos dos crentes que eram rejeitados nas escolas públicas administradas pela Igreja Católica. O catolicismo havia se apoderado da educação brasileira. Então, protestantes, liberais, abolicionistas, maçons, os seus filhos eram proibidos de frequentar as aulas. Com isso, abriu-se uma brecha para que o protestantismo investisse na fundação de escolas e proporcionasse meios para que os filhos dos missionários aqui no Brasil fossem educados
dos missionários e dos crentes fossem educados e ensinados culturalmente. Symington também tinha essa preocupação. Ele tinha exercido o cargo de professor no sul dos Estados Unidos antes de ingressar no seminário de Princeton. Vocês que estão lendo o diário de Symington vão observar o período em que Symington foi professor ali na região do Vale do Mississippi. Em 1860, Symington tinha iniciado um curso de alfabetização de adultos com a finalidade de popularizar a leitura da Bíblia. E havia traído para o Brasil seu irmão James, a fim de fundar uma escola ou lecionar o que ele fez na cidade de Vassouras por um tempo, mas a escola não foi aberta, então ele voltou para os Estados Unidos. A escola paroquial foi fundada no início de 1868, 2 meses após a morte de Symington, alcançando no primeiro ano 7 ou 8 alunos, segundo o relatório de Blackford, no ano seguinte. No entanto, Symington havia feito todos os preparativos para que a escola funcionasse. O aluguel desse imóvel, onde a igreja funcionava no segundo pavimento, o terceiro pavimento era destinado ao seminário e havia uma sala para uma escola paroquial, onde os seminaristas dariam as suas aulas. Então, Symington já havia preparado o terreno, mas ele faleceu antes de que a escola pudesse ter sido inaugurada ali no Rio de Janeiro. Segundo o relatório de Blackford, no ano seguinte, quando iniciou o ano com 27 ou 28 alunos. Então, em 1868, foram 7 ou 8 alunos. Mas no ano seguinte, esse número de alunos quadruplicou. Ele subiu de 8 para 28. 7 vezes 4, 28. Ela funcionava no terceiro pavimento do prédio, que eu acabei de mostrar. Aqui. Que era o mesmo pavimento onde iam morar os primeiros seminaristas. Os seminaristas serviam na escola paroquial da igreja, dirigida pela esposa do Antônio dos Santos Neves, Dona Gervásia, que morava aqui nesse quarto pavimento do prédio. Modesto Carvalhosa lecionava inglês, Antônio Pedro de Cerqueira Leite lecionava música, Antônio Trajano geografia e aritmética, e Miguel Torres lecionava gramática. Além de lecionar na escola, eles também colaboravam nas férias, na evangelização e visitação às novas igrejas. O tema da escola paroquial não ganha muita atenção dos estudiosos da história da IPB, mas por volta de 1869 ela possuía cerca de 70 alunos no curso primário. Então, no terceiro ano, ela vai pular de 28 alunos para 70 alunos. Para os irmãos perceberem que o investimento valia a pena. Experiência semelhante vai acontecer com o Colégio Internacional em Campinas e com o Mackenzie, com a fundação do Mackenzie no final de 1870, para iniciar seu ano letivo em 1871, lá na cidade de São Paulo. Agora, voltando aqui um slide, a fotografia é a mesma, porque o seminário funcionava no mesmo prédio da escola paroquial, também da igreja. O seminário teve início das aulas em 14 de maio de 1867, antes da fundação da escola paroquial. Funcionava no segundo pavimento do prédio onde funcionava a própria igreja do Rio de Janeiro, um prédio recém-alugado no campo de Santana, hoje Praça da República, bem próximo ali da Catedral Presbiteriana. Há poucos dias eu assisti a um vídeo que diz que esse prédio aqui fica a 300 metros da Catedral Presbiteriana. Como eu falei em uma aula passada, esse prédio não existe mais, ele foi demolido. Hoje o que funciona no local é o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. E essa parede aqui, ela foi preservada para fazer parte do muro do Corpo de Bombeiros. É uma parede vermelha, que é um muro, e esses arcos aqui, eles ainda estão lá. Sempre quem conta a história
da Igreja do Rio de Janeiro mostra fotografias ou filmagens com esse muro no Corpo Bombeiro. Quem assistiu a live da UPA Nacional no dia 12 de agosto passado, reverendo Averaldo Vargas Júnior esteve lá colocando a mão lá sobre o muro no local exato onde funcionava o seminário e também a igreja, e é esse muro aqui dessa casa. Lá estão os arcos que você pode visitar turisticamente no seu turismo evangélico na cidade do Rio de Janeiro. No térreo funcionava uma cervejaria. No primeiro pavimento ficava o salão onde se faziam os cultos. No segundo pavimento funcionava o seminário e moravam os alunos. No pavimento superior ficava a residência de Antônio dos Santos Neves. Quem eram os professores? Simonton lecionava teologia e Bíblia. Schneider lecionava os preparatórios, que eram as matérias seculares. E Wagner, que era um pastor luterano, ensinava grego e história eclesiástica. Os primeiros alunos foram Modesto Carvalhosa, Antônio Trajano e Miguel Torres. Antônio Pedro de Cerqueira Leite viria depois, no início de 1868, já depois da morte de Simonton. Com a morte de Simonton, Blackford transferiu-se imediatamente para o Rio de Janeiro e assumiu a direção do seminário. Como que era a divisão do curso? No primeiro ano ele estudava os preparatórios, álgebra, latim, etc. No segundo ano, grego e declamação, uma espécie de homilética para aquela época. E no terceiro ano havia teologia, história eclesiástica e discussão de temas às sextas-feiras. Então era dado um tema para que os alunos estudassem e na sexta-feira eles tinham que discutir e os outros contradizer. Olha só exemplo de alguns temas que eles estudavam lá. Faz a tradição parte da nossa fé? Um aluno tinha que expor positivamente e os outros tinham que contradizer. A igreja romana é o anticristo de que fala Paulo em 1 Tessalonicenses? Então era esse tipo de assunto que eles tinham que estudar. No quarto ano, eles estudavam homilética. Tanto professores quanto alunos e os presbíteros da igreja participavam da crítica aos sermões, que era chamada de ensaio naquela época. As formaturas. Trajano e Modesto concluíram o curso e foram licenciados em 22 de agosto de 1870. Carvalhosa foi o primeiro deles a ser ordenado na sexta reunião do presbitério do Rio de Janeiro em 20 de julho de 1871. Miguel Torres contraiu tuberculose e teve de ir para Caldas, Minas Gerais, bem próximo ali de Poço de Caldas, terminando o curso posteriormente. Ele é conhecido como o apóstolo de Caldas e daqui a pouco eu vou falar por quê. Trajano e Torres foram ordenados juntos em 10 de agosto de 1875, 5 anos depois da formatura, na cidade de Rio Claro, em São Paulo. Antônio Cerqueira desistiu do curso num dia em que, por nervosismo, esqueceu o que devia dizer nas discussões de sexta-feira, mas retornou anos depois e concluiu o curso. Foi ordenado em 8 de agosto de 1876, no Rio de Janeiro. Júlio Andrade Ferreira conclui seu capítulo sobre o seminário primitivo da seguinte maneira: a morte de Simonton, as férias de Blackford, a necessidade de Chamberlain ir para São Paulo, a retirada de Wagner para a Suíça, onde logo depois faleceu, a transferência de Schneider para a Bahia, tudo conspirou para que o seminário não pudesse continuar. O problema da educação teológica ficaria muito tempo aguardando solução. Então o seminário funciona de 1867 até 1870. E a partir de 1870 até 1892, a forma de formar pastores no Brasil vai ser por meio de tutoria. Os alunos eram entregues a um tutor e esse tutor preparava a forma como ele estudar. Então esse aluno era enviado para auxiliar determinado pastor e enquanto ele o auxiliava, várias matérias eram ministradas para ele, um curso de discipulado pessoal, de mentoria, de tutoria. Então ele mudava de campo exatamente para que fizesse outras matérias com outro obreiro missionário da igreja norte-americana. Vamos falar um pouco então sobre os seminaristas e já aproveitando, falando sobre o ministério deles,
como pastores na IPB. Aqui estão os 4 seminaristas. O primeiro é o Antônio Bandeira Trajano, Modesto Perestrello Carvalhosa, Miguel Torres e Antônio Pedro Cerqueira Leite. Uma curiosidade é você ficar olhando a barba desses camaradas, o bigodão do irmão aqui, e cada foto que a gente vai apresentando é uma barba mais exótica e mais diferente uma dos outros. Alguns têm barbas bem cheias, outros quase não tem, como o Antônio, que só tem esse bigodão italiano aqui, apesar dele ser filho de um goiano. E é um capítulo à parte a gente estudar, observar o formato da barba desses pastores, aqueles que tinham. Muito bem, o primeiro deles é Modesto Perestrello Barros de Carvalhosa. Você tem ouvido constantemente nos jornais brasileiros menção a um jurista chamado Modesto Carvalhosa. Eu não sei se é neto ou se é bisneto do Modesto Carvalhosa, esse daí, mas não é crente, aquele senhor, mas ele vem de uma família presbiteriana, da família Modesto Carvalhosa. O nome completo, Modesto Perestrello Barros de Carvalhosa. Ele nasceu em 1846 e ele morreu em 1917, o ano da aprovação do modus operandi. Nasceu em Porto Muniz, na Ilha da Madeira, em 15 de abril de 1846. Sua família mudou-se para o Rio de Janeiro em 1854. Mudou-se para Santos e depois São Paulo em 1863. Foi batizado por Blackford na igreja de São Paulo em 25 de março de 1866, juntamente com mais 7 pessoas, tendo acompanhado o reverendo José Manuel da Conceição em algumas das suas viagens. Teve a sua vida e ministério fortemente marcadas pela influência do reverendo José Manuel da Conceição. Ele, segundo os historiadores, o Modesto Carvalhosa foi o obreiro brasileiro que mais provavelmente entendeu, ou melhor dizendo, a quem provavelmente entendeu melhor do que qualquer outro pastor ou missionário. Carvalhosa era o que conhecia com mais intimidade a mente e o coração do reverendo José Manuel da Conceição. Foi ordenado em 20 de julho de 1871, o primeiro dos alunos a ser ordenado. Trabalhou em Lorena em 1871 até 1874, onde se casou. E também trabalhou em Borda da Mata de 1872 a 1874, sendo obreiro nos 2 campos concomitantemente. Trabalhou do Rio de Janeiro em 1875, em Campos, no Rio de Janeiro, 1875 a 1885, 10 anos. Como auxiliar de Chamberlain na Igreja de São Paulo, em 1886, e também em Curitiba, de 1888 a 1893. Fez várias viagens evangelísticas pelo interior de São Paulo e Minas. Organizou as igrejas de Machado, em 27 de setembro de 74, e em Baú, que hoje é Cruzeiro, em 14 de dezembro de 74. Trabalhou em Guarapuava, no Paraná, organizou a igreja de Guarapuava, no Paraná, em 17 de fevereiro de 89. A igreja de Itaqui, 29 de dezembro de 89. A igreja de Juquiá, em São Paulo, Itaqui é no Paraná. A igreja de Juquiá, em 14 de outubro de 1900. E a igreja de Atibaia, ali bem próximo a São Paulo, em 11 de janeiro de 1903. Participou da organização do Sínodo Brasileiro em 1888. No momento apropriado, eu vou mostrar uma fotografia dessa reunião, sendo eleito seu secretário permanente. Hoje seria o cargo de secretário executivo. Também fez parte da diretoria do seminário criado pelo Sínodo. Foi diretor interino da Escola Americana em 1886, que é o Mackenzie, e depois seu vice-diretor em 1893. 2 vezes moderador do Presbitério do Rio, em 75 e 83. Foi o último moderador do Sínodo, eleito em 1906, e o instalador da Assembleia Geral da IPB em 1910. Ele foi escolhido para ser o instalador numa justa homenagem ao obreiro mais antigo na ativa da IPB. Naquela época, ele já vai ter 40 anos de ministério. Foi o pastor brasileiro mais devotado aos missionários norte-americanos.
o mais subserviente e o que mais os acompanhava. Quando do complicado episódio da organização da Segunda Igreja de São Paulo, que lá na época do cisma eu vou falar um pouco sobre isso, ocasião em que membros ligados à escola americana e descontentes com o pastorado de Eduardo Carlos Pereira Carvalhosa assumiu o seu pastorado em 1894. Um desentendimento seu com o presbitério de São Paulo levou essa igreja a desligar-se da IPB em 1898, tornando-se uma igreja independente. E em 1900, Carvalhosa e sua igreja se reconciliaram com o presbitério e retornaram, ficando apenas 2 anos separados do presbitério. Faleceu aos 71 anos de idade no dia 18 de agosto de 1917, sentado confortavelmente em sua cadeira de balanço. Além do pastorado, contribuiu com inúmeros trabalhos de tradução e liturgia. Ele compilou e preparou o primeiro manual de culto da Igreja Presbiteriana do Brasil. Um dos principais arquivos históricos da Igreja Presbiteriana Brasileira pertenceu a ele, sendo hoje conhecido como a coleção Carvalhosa. Eu não coloquei aqui tem uma fotografia dele com a sua família, olha ele aqui. Eu não coloquei aqui, mas eu tenho uma fotografia que eu mesmo tirei do livretinho, é um livretinho mais ou menos da grossura de uma agenda, como essa aqui, que fica arquivado lá no arquivo presbiteriano. Eu tive a oportunidade de manuseá-lo quando em junho, de 2 anos atrás, em junho, eu estive lá pesquisando. Na verdade, ano passado, quando eu estive lá pesquisando sobre a história da IPB em Goiás. E essa coleção Carvalhosa é uma encadernação dos seus relatórios pastorais, alguns sermões e algumas informações que ele sempre escrevia a respeito da IPB. Então, é uma base histórica original para o estudo da história da IPB. Ok. O próximo aluno do seminário e também um dos 4 pastores primitivos é o reverendo Antônio Bandeira Trajano. Qualquer parecência com o reverendo Ludigério Bonilha de Moraes, lá da primeira de Belo Horizonte, é mera coincidência biológica. Não são nem parentes um do outro. Mas é a mesma coisa que olhar para um e ver o outro, até a barba é igual. Ele nasceu no dia 30 de agosto de 1843, em Vila Pouca de Aguiar, em Portugal. Veio para o Brasil em 1857, indo trabalhar no comércio paulistano, quando conheceu Miguel Torres. Ambos fizeram parte do grupo fundador da primeira igreja de São Paulo em 1865. Os dois foram batizados por Blackford na noite da fundação da igreja. Foi licenciado ao ministério ao lado de Carvalhosa em 1870, mas foi ordenado somente em 10 de agosto de 1876, junto com Miguel Torres, assumindo o pastorado simultâneo das igrejas de Brotas, Rio Novo e Dois Córregos, no estado de São Paulo. Em 10 de agosto de 1876, foi eleito o primeiro pastor nacional da Igreja do Rio de Janeiro. Devido à morte de uma filhinha sua, retirou-se para São Paulo em 1878. Mas reassumiu o pastorado da Igreja do Rio em 1880. Ali, permanecendo até 1893, foi pastor daquela igreja, então, por 13 anos consecutivos. Sua saúde enfraquecida não o permitia continuar no pastorado efetivo dessa igreja, mas mesmo assim foi seu cooperador até sua morte. Organizou a igreja de Ubatuba em 28 de novembro de 1880, aquela que surgiu por causa da leitura do Imprensa Evangélica. E junto com John M. Kiley, um pastor que nós vamos falar sobre ele mais adiante, organizou a Segunda Igreja do Rio em 23 de agosto de 85. Trajano era um pregador fluente e agradável. Tinha uma índole dócil e pacífica. Suas publicações didáticas lhe forneceram recursos suficientes para uma velhice tranquila. Ele escrevia na área de matemática, ele escrevia sobre aritmética, e lá no arquivo presbiteriano eu
encontrei lá um dos seus livros, caindo nos pedaços, não pode nem abrir, que está quebrando de tão velho, da sua aritmética, do seu livro sobre álgebra. Foi nomeado o primeiro historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil e escreveu um livro chamado Esboço Histórico da Igreja Evangélica Presbiteriana em 1902, que eu não sei se existe algum exemplar por aí, não consegui encontrar. Valia a pena a IPB investir para a publicação desse livro novamente. Foi jubilado em julho de 1902, um ano antes do cisma. Faleceu em 23 de dezembro de 1921, sendo o último a falecer da primeira geração de pastores que conheceram e trabalharam com Simonton. O terceiro obreiro, então, é o reverendo Miguel Gonçalves Torres, que nasceu em 1849 e morreu em 1892. Ele nasceu em Caminha, extremo norte de Portugal, em 1849. Vindo para o Brasil, converteu-se a Cristo juntamente com Antônio Trajano em 1864, tendo em torno de 15 ou 16 anos de idade. Ele lia sua Bíblia escondido do seu irmão mais velho a fim de que ele não a destruísse. Ele a enterrava na areia no fundo do quintal para que o irmão não a achasse. No fundo do quintal da vizinha. Ele pulava o muro, enterrava a Bíblia, pulava de novo para trás. É o que nos diz o Júlio Andrade Ferreira no seu livro O Apóstolo de Caldas, que eu tenho um exemplar aqui comigo, foi republicado no ano de 2010. Ao lado de Trajano, foi um dos 6 membros fundadores da Igreja Presbiteriana de São Paulo em 5 de março de 65. Foi co-portor e acompanhou o reverendo José Manuel da Conceição em algumas de suas viagens. Após sua licenciatura, em 1870, assumiu o pastorado da Igreja de Caldas, em Minas Gerais. Não é Poços de Caldas, é uma cidade que fica bem próxima, ali, a uns 23 quilômetros de Poços de Caldas, descendo a serra. Eu estive lá há 4 anos atrás, exatamente para visitar o túmulo dele. Daqui a pouco eu falo melhor sobre isso. Ele assumiu o pastorado da Igreja de Caldas em 1872, seguindo orientação médica devido ter contraído tuberculose, organizando a igreja em 20 de abril de 1873. E dali, então, várias cidades da região reconheceram o evangelho através do ministério dele. Foi ordenado somente em 10 de agosto de 1875, juntamente com Trajano. Pastoreou por quase 17 anos as igrejas de Caldas, Borda da Mata e Machado simultaneamente. Quando eu conheci Borda da Mata, foi exatamente do caminho de ida para Caldas. Passei lá uma vez. Além dessas, no seu campo organizou as igrejas de Cabo Verde, em 23 de maio de 81, e Areado, em 26 de outubro de 1881. Publicou uma das mais importantes obras da polêmica protestante contra o Catolicismo à Barra do Evangelho, em 1879, que é considerada a segunda obra de apologética da IPB. A primeira é a Sentença de Excomunhão e sua resposta do José Manuel da Conceição. Eu procurei lá no arquivo presbiteriano um exemplar dessa obra, não tem para a gente conhecer. Devido à sua saúde precária, não pôde participar da organização do Sínodo de 1888. A fotografia do Sínodo, a grande personagem ausente é exatamente o Miguel Torres. Mas ele foi eleito seu moderador em 1891, só para você ter uma ideia do nome e da influência que o Miguel Torres tinha dentro da IPB naquele período. Mesmo doente, viajava constantemente por seu campo de trabalho, abrindo novos trabalhos e assistindo aos que já estavam em funcionamento. Muitas vezes recebendo perseguições católicas. Antônio Joaquim Gouveia testemunhou a seu respeito o seguinte. Antônio Joaquim Gouveia, lá de Borda da Mata. O reverendo Miguel Torres vem trazer-nos a palavra de Deus, mas causa pena vê-lo tão doente e fraco, a ponto de, chegando aqui, ficar 2 e 3 dias de cama antes de começar o serviço. Levanta-se, porém, alegre, prega, canta, encanta a igreja com esse admirável exemplo. Foi um pastor querido e pregador eloquente, habilidoso na arte das ilustrações.
Evangelista eficaz e reconhecido como homem de oração e fé. Tinha voz influente na política eclesiástica, representando e conciliando os pastores nacionais nas questões referentes à autonomia e os missionários estrangeiros. Ele era o verdadeiro articulador dos pastores nacionais no presbitério do Rio de Janeiro, que até então era o único que existia. Ele faleceu inesperadamente em 12 de maio de 1892, um ano que marcou a história da IPB, nós vamos falar sobre isso mais adiante, aos 43 anos de idade, ano da morte de importantes líderes da igreja brasileira, Edward Lane e John Boyle também morreram em 1892. Ele é conhecido na história da Igreja Presbiteriana do Brasil pela alcunha de O Apóstolo de Caldas, que é o título do livro que o reverendo Júlio Andrade escreveu relatando a sua biografia. O reverendo Júlio Andrade Ferreira escreveu a biografia do Miguel Torres porque eu não sei se foi o pai ou o avô do Júlio Andrade Ferreira que conheceu o evangelho através da pregação direta do Miguel Torres. E o último deles que a gente precisa falar sobre ele, aqui está a minha visita ao túmulo do Miguel Torres, em Caldas, isso foi em outubro de 2014. Essa pilastra que você vê aqui, foi a IPB que mandou colocar alguns anos antes. Eu estava lá procurando o túmulo dele, então o coveiro do cemitério lá de Caldas, ele chegou para mim, eu sei qual é, a igreja presbiteriana teve aqui alguns anos atrás e fez uma homenagem a ele aqui. E ele então me levou lá no túmulo do Miguel Torres, que é esse daí. Aí está escrito uma homenagem da Igreja Presbiteriana do Brasil ao reverendo Miguel Torres. Não existe igreja presbiteriana em Caldas. Pela gravura que tem na capa do livro O Apóstolo de Caldas, que tem um desenho da cidade a partir da frente do Templo Católico, eu estive lá e olhando de frente do Templo Católico em direção ao local onde o Templo Presbiteriano ficava, segundo as indicações de Júlio Andrade Ferreira, parece, não tenho certeza, que o templo é onde fica hoje o Banco do Brasil, lá na cidade de Caldas. Mas eu não tenho certeza absoluta para dizer isso. Então, o último é o reverendo Antônio Pedro de Cerqueira Leite, 1845-1883. Nascido em 27 de julho de 1845, em São João do Morro Azul, comarca de Limeira, São Paulo, era filho de um goiano e primo de Eduardo Carlos Pereira, que nós vamos conhecê-lo nas próximas aulas. Um dos seus professores de latim. Ele foi professor de latim do Eduardo Carlos Pereira. Enquanto católico, foi o padre, aliás, um dos seus professores de latim, enquanto era católico, foi o padre José Manuel da Conceição, em Brotas, São Paulo. Aprendeu música em Limeira e, por causa disso, entrou para a história da IPB como fundador do primeiro coral presbiteriano do Brasil. Em Brotas, ele dirigiu uma banda quando Conceição e os missionários americanos trouxeram o evangelho à cidade. Foi convocado para a Guerra do Paraguai em 1865 e descobriu que esse fato resultara de uma perseguição motivada em parte por sua conversão ao protestantismo. Mas não diz que ele foi, não me lembro de ter lido se ele foi, acho que não foi. Embora tivesse publicado sua fé na presença de Simonton na igreja de São Paulo em 30 de outubro de 1866, não chegou a ser seu aluno no seminário, pois ingressou no seminário somente em 1868, depois da morte de Simonton. Um incidente pitoresco e constrangedor o fez desistir do seminário em 1870. Ele foi falar na sexta-feira, naquele ensaio, e deu um branco, não conseguiu falar nada, envergonhado, ele saiu da sala e foi parar só em Brotas. Ficou um tempão sem voltar para o seminário. Retornou para o seminário só 2 anos depois, por meio de uma intervenção do reverendo George Chamberlain, que foi atrás dele, dizendo, não, volta para o seminário. Foi licenciado em 1873 e ordenado ao ministério em 8 de agosto, acabou de fazer aniversário, em 1876. Seu mais importante campo de trabalho foi o de Sorocaba, São Paulo.
em função de sua habilidade musical, criou em 1876 o primeiro coral da Igreja Presbiteriana do Brasil. Foi um incansável evangelista, empreendendo inúmeras viagens a cavalo pelo sertão paulista, onde organizou especialmente a igreja de Itapeva. Eu tenho um amigo pastor que é pastor em Itapeva, em 4 de maio de 79. Em Guareí, São Paulo, 12 de junho de 82. Faleceu durante a reunião do presbitério do Rio de Janeiro em 31 de agosto de 83, aos 38 anos de idade. Ele havia pregado um sermão horas antes em Lucas capítulo 7, versículo 39 a 48. Então nós falamos aqui sobre pelo menos 4 áreas do legado de Simonton: o Jornal Imprensa Evangélica, a escola paroquial, que na verdade no final foi Blackford quem fundou, o seminário primitivo e os 4 primeiros pastores nacionais ordenados pela IPB. Aqui a última gravura, nós temos o reverendo Antônio Pedro com os crentes da igreja de Itapeva. Olha ele aqui, desse lado, juntamente com os irmãos de lá. Por hoje é só. Até a próxima aula, se Deus quiser. Até mais.